Você sabia que dentro do universo fictício, né, existem personagens que têm um poder incrível, mas que ainda nunca atingiram seu potencial verdadeiro? No vídeo de hoje eu vou revelar para vocês 5 personagens secretos que podem ser muito poderosos do que você possa imaginar. Personagens com habilidades inexploradas, capazes de moldar seus universos e também até além deles, de poderes cósmicos e habilidades místicas e imensuráveis, a alcançar o ápice do seu poder. É o que? A exploração deles. Quer saber quais são esses personagens? Fica até comigo até o final do vídeo que eu vou te revelar tudo que você não sabia sobre esses personagens. Shadow Fight. O Shadow é o protagonista da franquia Shadow Fight, uma franquia de jogos sombria. Ao longo dos jogos, o Shadow ele vai evoluindo de um simples lutador para uma entidade com habilidades sobre-humanas e capacidade de manipulação das sombras. O primeiro jogo estabelece o Shadow como um guerreiro que busca se tornar invencível e recupera parte da sua própria alma, e ele se torna então um dos guerreiros mais fortes da história em si, dominando então diversas armas, estilos de lutas e técnicas místicas. No final, ele derrota Titan, um ser cibernético demoníaco que ameaça consumir toda a realidade. No terceiro jogo, o Shadow ele é apresentado em sua nova forma, mas a história foca mais em sua influência do que nele diretamente. A sua essência de sombra se espalha pelo mundo, afetando então guerreiros e trazendo à tona o poder da energia sombria, criando conflitos entre facções, legiões, dinastias e arautos. Em Shadow Fight Arena, Shadow ainda assim também é um personagem lendário, mas o foco está em outros guerreiros que carregam resquícios do seu poder. As suas sombras podem ser usadas para poder aumentar a sua velocidade, força e resistência, capaz de criar clones sombrios para poder atacar seus inimigos. No ápice do seu poder, Shadow ele pode lutar contra entidades que destroem dimensões. Seus golpes são poderosos o suficiente para destruir armaduras e esmagar inimigos sobre-humanos. Ele também sobreviveu a golpes de seres demoníacos, explosões de energia e também ataques que destroem guerreiros comuns. Ele resiste a ataques mágicos e tecnológicos sem sucumbir facilmente. Shadow consegue viajar entre dimensões, entrando e saindo de reinos das sombras, e sua luta contra o Titan acontece em um ambiente fora do contínuo espaço e tempo comum. Ele pode também absorver poderes dos inimigos, derrotando eles. A sua evolução gradual o torna um ser superior, transcendendo também a sua forma humana inicial. E apesar dele ser um dos personagens mais poderosos do universo Shadow Fight, ainda assim tem muito potencial a ser explorado, onde ele poderia atingir um estágio onde se torna a personificação definitiva da energia sombria, algo semelhante a um deus das sombras. Ele já até demonstrou habilidades dimensionais, mas se pudesse controlar o tempo e a realidade à vontade, o que poderia acontecer? Até agora ele lutou contra demônios e seres interdimensionais, mas poderia enfrentar deuses cósmicos se a história evoluísse para um nível legal. E se Shadow continuar absorvendo poder e evoluindo, ele pode alcançar um estado de onde não pode mais ser destruído, existindo eternamente como uma entidade sombria. Shadow ele é um dos guerreiros mais poderosos do universo de Shadow Fight, com habilidades que misturam artes marciais, manipulação das sombras, resistência sobre-humana, e seu potencial poderia ser expandido a níveis cósmicos se sua história fosse além da narrativa atual. Ele poderia se tornar algo além de um simples guerreiro, um deus das sombras, capaz de remodelar a realidade conforme a sua vontade. Feiticeira Escarlate. Bom, a Wanda é uma das personagens mais poderosas e também complexas da Marvel, né? Ao longo dos anos, a sua história passou por várias reinterpretações, evoluindo de uma mutante com a habilidade de alterar a realidade, probabilidade, para uma entidade mais temida do próprio multiverso, capaz de reescrever a realidade e manipular forças cósmicas. A manipulação da realidade, podendo criar, alterar ou destruir universos inteiros à vontade, já reescreveu a estrutura da existência, magia do caos, onde é então a fonte primordial do seu poder, concedida pelo deus ancião Kiton, um dos seres mais antigos da Marvel. Com a magia do caos, ela pode então manipular o espaço e tempo, alterar a probabilidade e remodelar a realidade. O controle sobre o espaço e tempo também demonstrou a capacidade de mover objetos e seres através do tempo e dimensões, podendo também impedir que eventos ocorram ou revertê-lo à vontade. Sendo mestra em feitiços avançados, superando o Doutor Estranho em diversas ocasiões, capaz de invocar barreiras mágicas, maldições e ataques destrutivos. Onisciência parcial e também percepção multiversal com poder total, ela poderia enxergar múltiplas realidades simultaneamente, onde se comunicou com diversas versões de si mesma alternativa, mesmo através do multiverso. E mesmo sendo uma das entidades mais poderosas da Marvel, a Wanda também tem uma grande capacidade, um potencial não explorado. Se ela absorvesse completamente a essência do caos primordial, ela poderia superar entidades como o Tribunal Vivo, e com a sua capacidade de alterar a realidade, ela poderia também criar um multiverso alternativo moldado à sua vontade, sendo então o próprio caos
ela poderia dominar outras formas de magia, como então magia versáteis e magia negra do Darkhold. Além disso, uma curiosidade onde todas as magias são variantes da própria magia do caos, ou magia primordial. Seu próprio potencial é imenso. A sua habilidade de manipular a força cósmica e o caos e também até a própria realidade coloca ela numa categoria única de poder. A Wanda tem a habilidade de manipular probabilidades puras, o que a diferencia de outros seres mágicos do universo Marvel, que de acordo com revelações dos quadrinhos em si, seus poderes não são magia convencional, mas sim uma forma de poder cósmico, e essa força transcende o físico e o metafísico dentro do multiverso. O aspecto físico é representado pela verdadeira eternidade, a personificação do espaço e tempo. Já o metafísico envolve tudo o que está além da verdadeira eternidade, abrangendo o mistério, a própria essência do desconhecido. Wanda demonstrou a amplitude de suas habilidades em várias ocasiões. Por exemplo, o seu feitiço Última Porta conecta tanto o físico quanto o metafísico e é poderoso o suficiente para ser utilizado até por entidades abstratas, como os próprios seres cósmicos. E esse feitiço também é capaz de afetar a realidade que entidades como a eternidade não conseguem alcançar. Em outras palavras, a Wanda pode manipular forças e locais que estão além das capacidades de muitas entidades cósmicas da Marvel. E recentemente vimos que a Wanda resistiu a diversos ataques, incluindo também socos de Asgardianos e até apagamentos existenciais de seres abstratos. Ela foi capaz de anular um dano fatal quando foi partida ao meio por um vilão, Nicholas Scratch. Além disso, como o uso de runas místicas, a Wanda também aumentou habilidades físicas, se tornando mais forte, mais rápida e também mais resistente. Em uma das suas batalhas, ela foi capaz de destruir uma entidade abstrata com um único golpe, e com o caos primordial encarnado, Wanda possui o controle absoluto sobre o poder do caos, o que a torna a senhora do impossível. Esse poder não só gerou o multiverso da própria Marvel, mas também foi utilizado por Wanda para cortar a ligação de um usuário do caos que a julgou não ser digno de tal força. Wanda também derrotou e baniu Nicholas Scratch, que apesar de ser mais experiente do que ela, não teve chance de sobreviver à luta e à ira da Wanda. Mesmo após ter sido derrotado em uma batalha anterior, Scratch foi ressurgido e fortalecido por uma entidade abstrata, alcançando o nível de poder multiversal, mas ainda assim foi derrotado pela Wanda. Em outra ocasião, Wanda também enfrentou o Mago Supremo Muridun do Quinto Cosmo, que tentou roubar seus conhecimentos místicos e dominá-la. Usando então seus hacks de poderes, derrotou Muridun, mas também destruiu qualquer vestígio da sua própria existência. Wanda também tem se mostrado ser uma das personagens com maior resistência mental, sendo capaz de também resistir a manipulações mentais de grandes vilões como o Pesadelo. Isso é um feito notável, pois até mesmo heróis como a enorme resistência mental, como Thor e a Capitão Marvel, não conseguiram resistir ao mesmo controle. Wanda ainda foi mais longe ainda, quando se comunicou telepaticamente com Thor, permitindo que ele recobrasse a sua consciência enquanto estava no reino do Pesadelo. E ao confrontar o Pesadelo, Wanda também demonstrou que a sua habilidade de manipular o Darkhold, o livro das magias negras, não tinha limites. Após ser desrespeitada, ela lembrou que o vilão estava então lidando com um poder igual ao dele e o desafiou, declarando então o fim dos sonhos. A partir desse momento, o Pesadelo perdeu a fonte do seu poder, mostrando que a Wanda pode afetar até seres mais poderosos da Marvel. Também foi capaz de reverter um feixe de energia extremamente poderoso que havia destruído a Última Porta, um feitiço ligado com toda a eternidade e aos reinos do além. De mãos nuas, ela não só rebateu o ataque, mas também redirecionou o poder. A Feiticeira Escarlate também foi capaz de fragmentar a Griever, a entidade abstrata da entropia, ao fazer com que o Pietro atingisse ela com uma certeza absoluta do que destruiria a sua própria existência. Ao fazer isso, a Wanda destruiu temporariamente a essência da Griever, espalhando ela por toda a linha temporal e fazendo então com que a entidade abstrata desaparecesse por centenas de anos. E com essa habilidade abrangendo também desde a manipulação da realidade até a invulnerabilidade e o controle sobre o caos primordial, Wanda não só superou seres cósmicos e entidades divinas, como também demonstrou ter controle sobre o destino do próprio multiverso. Ela está constantemente em evolução e a partir do poder crescente, ela pode se tornar uma das entidades supremas, superando até mesmo o Tribunal Vivo. Em sua forma máxima, a Wanda é indiscutivelmente uma das personagens mais poderosas de todo o universo Marvel. Sung Jin-woo. Sung Jin-woo é o protagonista do Solo Eleven e originalmente um caçador de rank E, considerado então o mais fraco de todos. Ele se torna um dos seres mais poderosos da existência ao despertar o sistema, um poder que transforma o Monarca das Sombras. Ele passa de um simples humano para um ser capaz de lutar contra deuses, criar então um exército das sombras infinito e até mesmo manipular a linha do tempo. Um jogador, podendo subir de nível, ganhar novas habilidades e se fortalecer infinitivamente. Ele sobe de nível rapidamente, derrotando inimigos que antes era impossível para ele. E no clímax da história, Ji-Hoon absorve o poder do
do Ascaborn, que se torna então o novo monarca das sombras, um ser divino com poderes absurdos. Diferente então de outros personagens, o Ji-Hoon ele pode subir de nível indefinitivamente e se tornando mais forte sem restrições alguma. A sua evolução permite com que ele possa superar até mesmo os caçadores de rank S e os próprios monarcas. Ji-Hoon pode ressuscitar seus inimigos que mata como soldados das sombras, virando então um comandante invencível. Seu exército cresce exponencialmente, tendo então guerreiros como Ygritte, o Cavaleiro de Sangue, Beru, General das Sombras e ex-Formiga do Rei, Belan, Dragão Sombrio e Tux, o Sumo Sacerdote Orc. Após se tornar então Monarca das Sombras, mas também pode se regenerar de qualquer ferimento. Mesmo se ele for destruído, ele pode se reconstruir das suas sombras, pode também se mover entre dimensões e distâncias enormes através das sombras. Consegue também viajar instantaneamente para qualquer lugar onde tem então uma sombra. A sua força e velocidade são absurdamente superiores à dos caçadores normais. Ele derrota também inimigos que poderiam destruir cidades inteiras com facilidade. E no final da história, Ji-Hoon volta no tempo 10 anos respectivamente para poder impedir a guerra entre os governantes e os monarcas antes mesmo que ela pudesse acontecer. Ele mantém todas as suas memórias e poderes, virando então um ser praticamente onipotente no fluxo temporal. Sozinho, Ji-Hoon derrota monarcas muito poderosos como o Monarca da Destruição Antares, o mais forte entre os monarcas e equivalente a um governante, e o Monarca da Gádia e o Monarca da Besta, derrotados estão sem dificuldade. Mesmo sendo então o herdeiro do monarca, Ji-Hoon ele luta contra o governante, que são entidades equivalentes a deuses da história, enquanto então humanos precisavam de equipes inteiras para poder lutar contra formigas mutantes. Ji-Hoon sozinho invadiu a ilha repleta dessas criaturas e aniquilou todas. E durante a guerra final, Ji-Hoon também derrota facilmente o Monarca da Gádia, que era considerado ameaça de nível catastrófico. Após a guerra entre os governantes e monarcas, Ji-Hoon viaja também no tempo e evita todo esse conflito. Mesmo após se tornar o Monarca das Sombras, Ji-Hoon poderia explorar novos níveis de poder. Se ele quisesse, ele poderia transformar seres cósmicos em sombras, virando então um governante absoluto do universo. Seu poder final mostra que ele poderia criar realidades alternativas ou até mesmo um novo universo baseado na sua própria vontade. Seu potencial é muito elevado, com o Solo Leveling da Light Novel crescendo ainda mais e Solo Leveling Ragnarok continuando a história do seu filho, onde então seu Ji-Hoon está enfrentando seres universais externos. Ji-Hoon pode atingir um potencial enorme. Saitama é um personagem muito superestimado, mas ao mesmo tempo subestimado por simples motivo de que a gente precisa ver mais coisas sobre ele, mais feitos, com mais capacidades absurdas. Ele é um ser humano aparentemente comum, e é comum, né? Monstro padrão, por razões desconhecidas, mas ele rompeu seus próprios limites físicos, sendo capaz de derrotar qualquer inimigo com apenas um único soco. A sua força vai além da própria lógica e das próprias regras convencionais do seu próprio universo. A grande questão sobre Saitama não é se ele pode vencer alguém, mas se existe algo capaz de desafiá-lo verdadeiramente. Saitama começou como um homem comum, mas após o treinamento muito simples e aparentemente ineficaz, sem flexões, sem abdominais e sem agachamentos e 10 km de corrida diários por 3 anos, ele superou todos os limites da humanidade. Embora o mangá nunca explique exatamente como ele alcançou o nível de poder, há indicações de que ele quebrou a lógica do seu próprio universo. Saitama ele pode destruir qualquer coisa com apenas um único soco, e seu golpe sério foi tão forte o suficiente para dividir nuvens ao redor do planeta inteiro e evaporar um meteoro gigante. Em sua luta contra o Garou, o arco da Associação dos Monstros, ele demonstrou uma força capaz de destruir estrelas. Ele também já foi rápido o suficiente do que qualquer outro personagem do seu universo. Consegue saltar da lua para a terra em segundos. Em sua luta contra o Garou, Saitama ele viajou no espaço e demonstrou a velocidade superior à da luz. Nunca se cansa, independentemente da quanto ele vai lutar, e nunca sofreu um dano grave em si. E mesmo lutando contra deuses e seres cósmicos, Saitama nunca sofreu um dano muito significativo, né? Qualquer ataque que acerte ele não causa impacto real. E quando começou a lutar seriamente contra o Garou cósmico, ele superou a dobra espacial temporal, algo que desafia as leis da física, pode reverter e liberar golpes absurdamente poderosos sem esforço. E mesmo sendo então considerado um personagem mais forte do seu próprio universo, há algumas possibilidades para poder explorar ainda mais seu poder do próprio Saitama. O criador do One Punch Man já afirmou que Saitama ainda não atingiu seu limite, ou seja, ele pode continuar crescendo indefinitivamente. Até agora o Saitama ele lutou contra inimigos planetários e cósmicos, vai se enfrentar a esses seres multiversais ou onipotentes, mesmo que não exista onipotência na ficção. E se ele realmente rompesse todas as barreiras, ele poderia derrotar personagens como os Celestiais da Marvel, os Monitores da DC, ou até seres como os Zenos de Dragon Ball. E se ele continuar quebrando essas barreiras, Saitama ele poderia chegar ao
ponto de destruir o universo inteiro apenas com a sua presença? Bom, isso vai ficar em dúvida. Se ele conseguir manipular o tempo, talvez até seu próprio poder também possa alterar a realidade. Tudo sobre Saitama é completamente uma dúvida e também incerteza. Nada se dá para poder afirmar e nada se dá para poder falar de fato o que ele é capaz ou não de fazer. Se o mangá continuar explorando então seu poder, talvez Saitama seja capaz de quebrar as leis do multiverso e se tornar então uma entidade que transcende todas as realidades. Black Hat. Black Hat é uma entidade cósmica que personifica a maldade absoluta. Em sua essência, ele não é uma pessoa, mas sim uma abstração do caos e da destruição. A sua força primordial que existe como uma escuridão infinita do multiverso. A sua presença é uma manifestação do vazio total, uma escuridão sem limites que pode ser sentida em qualquer realidade, mesmo quando ele se torna uma forma concreta. Na série Villanescos do Cartoon Network, Black Hat assume a forma de Albedo Baldona, um humanoide que utiliza para poder administrar pessoalmente a sua organização, a Black Hat Organization. Porém, antes de assumir seu corpo, a sua verdadeira natureza foi confirmada como incorpórea, sendo então considerado um ser inexistente, que só existe na destruição completa da ordem e na escuridão absoluta. Black Hat ele é um ser demoníaco de nível multiversal e aparentemente onipotente. O seu objetivo principal é espalhar o mal e ajudar outros vilões a se aprimorar com seus planos malignos, e a verdadeira expansão do seu próprio poder ainda assim é um mistério, mas suas habilidades indicam que ele está muito além de qualquer vilão convencional. Ele não parece haver limites para sua própria capacidade. Ele transcende as leis da realidade, sendo então imune a qualquer tipo de dano real ou fraqueza. Independentemente do que aconteça, ele nunca vai sofrer dano, nem mesmo de ataques poderosos que destruíram qualquer outra entidade. A sua natureza está além da morte, pois ele não é sujeito às leis que governam o espaço e tempo, o que faz o Black Hat ser capaz de manipular o tempo, o espaço, até mesmo a lógica da própria realidade, alterando formas, criando então objetos do nada e também mudando as leis da física com facilidade. Black Hat ele possui o controle absoluto sobre a própria forma em si, sendo capaz de modificar o seu corpo de maneira grotesca, onde ele pode crescer membros adicionais, mudar seu tamanho, manifestar tentáculos e assumir formas horríveis à sua vontade. Ele também demonstra conhecimento sobre eventos e personagens de outros universos, incluindo também segredos profundos sobre heróis e vilões. A sua sabedoria sobre a maldade e caos é ilimitada, sendo também capaz de corromper qualquer coisa ao seu redor. Esse poder de corrupção permite que ele possa transformar seres ao seu redor em vilões ainda mais poderosos e perigosos. Uma das habilidades mais impressionantes do Black Hat é essa capacidade de criar tecnologias e armas de destruição maciça, tendo também a capacidade de quebrar a quarta parede, reconhecendo que está em uma animação e comentando sobre isso. Ele também é consciente de universos ficcionais além do seu próprio, o que coloca ele em uma posição única de relação com o controle da própria realidade. A sua presença altera o ambiente onde ele se encontra, causando distorções dimensionais e fazendo com que a própria animação se modifique para se adequar a ele. Embora Villanesco seja uma série de comédia, os feitos do Black Hat sugerem que ele pode ser um dos personagens mais poderosos da ficção. A sua habilidade de viajar por universo e manipular a realidade sem limites deixa claro que ele poderia desafiar até mesmo entidades cósmicas mais poderosas da Marvel, como os Beyonders ou mesmo os monitores da DC. Caso decidisse então usar todo o seu poder, Black Hat poderia extinguir o conceito do bem do multiverso e dominar quaisquer realidade. Black Hat sem dúvida é uma das entidades mais poderosas do multiverso, uma figura que transcende o entendimento humano e qualquer limite físico ou metafísico, seja capaz de alterar a realidade, corromper mentes e destruir qualquer ordem existente. E na opinião de vocês, qual dos personagens principais da ficção tem um potencial inexplorado? Me diga nos comentários, sugira novos temas de vídeos e se inscreva no canal, pois só aqui vocês vão estar conhecendo tudo que envolve a ficção. E deixa o like.